se sentir afrontado, humilhado, abatido, é hora de orar. É hora de louvar a Deus. Nós não louvamos a Deus somente no momento de alegria, não. Porque o próprio Jesus disse: no mundo vocês vão ter aflição. Tende bom ânimo. É de aflição em aflição. É de luta em luta. Mas nós não para, nós continua louvando, exaltando, engrandecendo aquele que é digno. Ai, que orar séria. E enquanto Paulo e Silas, em meio à dor, louvavam ao Senhor, versículo 26 diz: e de repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abrindo-se todas as portas e soltando-se as cadeias de todos. Olha o poder do louvor e da oração. E aqui está a mensagem que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração nessa tarde para me trazer para a igreja. A importância e o valor que tem o louvor para Deus. Nós não podemos, como servos do Deus Altíssimo, louvá-lo só no momento de alegria, só no momento de bonança, quando todas as portas estão abertas, quando não tem ninguém da nossa família enfermo, quando está sobrando. Não é só nessa hora que você tem que sair da sua casa e vir aqui dar adoração a Ele. É no momento da dor, é no momento da aflição, porque é bonito cantar. Se Ele fizer, Ele é Deus, e se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Mas isso não é só para ser cantado, isso é para ser vivido, isso é para ser vivido. E vocês vão entender, porque agora eu vou contar o testemunho. Aleluia! Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Glória! Ai, Deus, como eu disse para vocês, não era para mim ficar aqui hoje. Semana retrasada, já há algum tempo, o meu cunhado, tudo está sendo gravado, né? Então eu acredito que eles estão assistindo. Meu cunhado lá no hospital, não sei se ele andava até alta hoje. Eles estão assistindo. Minha irmã, que nós estávamos juntos no acidente, meu cunhado. Se não estão assistindo, vão assistir depois. Então eles sabem que tudo que eu vou falar aqui é verdade. Porque Deus que fazia milagre lá atrás é o mesmo Deus de hoje. E que continua operando milagre no nosso tempo presente. Meu cunhado, que eu tenho um grande amor por ele. Nós somos amigos há mais ou menos mais de 30 anos. Casou com a minha irmã, eu era uma adolescentezinha ainda. Agora eu sou uma mulher de mais de 40. E a gente, entre a vida, coisas boas, coisas ruins, a gente acaba virando irmão de sangue, né? É muito amor, a gente pega, família. E ele sempre acompanha a minha vida. E ele falou pra mim assim: Trifê, na hora aí, se sair uma benção pra mim, eu vou preparar uma viagem pra nós. Nós vamos ficar uma semana na praia. Você não vai pagar nada. Olha, nós vamos ficar na casa de praia, vai ser maravilhoso. Aí eu já fiquei com angústia, assim, um medo, que eu tinha um medo de viajar, tinha um medo, trauma. E aí eu fiquei assim, pensando: ai meu Deus, será que se não der certo, eu não entender, tá, Jesus? Tá bom. Se não der mais, aí deu certo. E ele começou a me ligar, minha irmã me ligar e falar assim: prepara a mala. Prepara a mala, vamos na sexta. Aí eu falei: então, tem a Santa Ceia, tal. Ele falou:
do mar, atrás da casa, levantava cedo, só comia, pegava uns alimentos, já corria para a praia. Ô, vida boa! Estou pensando em me mudar. Estou brincando. Que maravilha, irmãos. Foi a viagem que eu nunca fiz na minha vida. Do jeito que o meu cunhado falou e minha irmã me prometeu, eles cumpriram. Eu louvo a Deus, Darcy. Muito obrigada por essa viagem. Eu nunca vou esquecer na minha vida. E aí nós fomos, irmãos. A gente foi aquela vez. E quando nós estávamos voltando, nós subimos, né? De Santos. O carro que foi nos buscar lá, meu cunhado falou para mim: Trifena, vai vir um carro só dessa vez nos buscar, o Uber também. É uma empresa que contrata, leva o pessoal para fora e traz. E é um carro grande, vai todo mundo junto. E aí, daqui a pouco, ele conversando com a moça lá da empresa dos carros, ela disse: olha, é um pastor que vai buscar vocês. Aí eu peguei e falei: vixe. Aí meu irmão falou: vixe, por quê? Eu achei que você ia ficar feliz, né? Porque é um pastor. Eu falei: minha filha, aí que o diabo tem raiva mesmo. Pensa, todo mundo crente que o motorista é pastor. Jesus, como que eu tenho sangue? Parece que eu estava sentindo. E nós, na quinta-feira, retrasada, viemos. E quando nós chegamos ali, nós viemos pela estrada de Sapopemba, do lado do lixão São João. Eles não sei porquê, né? Não precisavam vir por aquele caminho. Mas eles vieram porque meu cunhado mora para aquele lado do Feital. Então não ficaria mais perto. Nós ia descer lá na casa dele, depois eu pegava um Uber e vinha para minha casa. E aí, uma estrada ali, escura. Não tem um bico de luz ali, nem um gato no meio da estrada. Uma escuridão terrível. Na estrada de Sapopemba, do lado do lixão São João. E nós vinha vindo, e o pastor contando as bênçãos, e meu cunhado contando as bênçãos. E meu cunhado veio de passageiro do lado do motorista, minha irmã com o genro, a filha dela e o filho dela no banco da frente, e eu no último banco, eu e meus 2 filhos. E de repente, a minha irmã falou: olha, já estamos chegando. Aí nós, glória a Deus, estamos chegando. Nós estávamos tão perto de casa que quando eu consegui falar com meu esposo, em 8 minutos ele chegou lá. Eu queria que o bombeiro fosse desse jeito. E minha irmã falou: estamos chegando. Eu, glória a Deus. E eu me distraí com o celular na mão assim, brincando com meus filhos, quando eu escutei um grito terrível da minha irmã e da minha sobrinha junto: vai bater! Que eu olhei pra frente e estava tão próximo, estava uma distância assim, mais ou menos, né? Que eu olhei pra frente, eu achei que era uma parede que estava na nossa frente, porque era escuro. Mas não era. Era um caminhão quebrado. O caminhão quebrou. O motorista, um caminhão antigo, foi lá para frente, abriu o capô do carro, começou a mexer lá para arrumar, consertar, não sei o que ele estava fazendo. Não colocou nenhuma sinalização atrás do carro, não tinha luz, não tinha como o motorista e nem nós ver que tinha um caminhão parado na estrada. E de repente, foi tudo muito rápido, quando o pastor fez aquela virada brusca, com tudo pro lado da avenida, e todo mundo gritou. Ele tirou o carro e eu vi aquele clarão. A minha irmã ainda olhou para trás e falou: tá todo mundo bem? E aí eu falei: tá tudo bem. Aí ela colocou a mão no ombro do meu cunhado que estava sentado no banco carona e falou: Mô. Quando ela falou Mô, ele desfaleceu. Que ele desfaleceu, o sangue espirrou. E começou a espirrar desse lado e desse. De repente lavou o rosto dele de sangue. A roupa dele ficou repleta de sangue. Eu mostrei a foto, mandei a foto para a missionária, para algumas irmãs, viram. Meu esposo está ali também, tem todas as filmagens e fotografia. E naquele momento, quando meu cunhado desfaleceu, a minha irmã gritou: Trifena, socorro! O meu marido está morrendo. E eu tentei abrir a porta do carro e não consegui. Aí eu pulei para fora e comecei, porque eu cacei o meu celular assim para pedir um socorro. E não achei, porque na hora do impacto o meu celular voou
E nós ficamos ainda, igreja, 40 a 50 minutos aguardando o resgate chegar. E o meu cunhado desacordado, sangrando. Eu olhava para ele e falei: Jesus, está morto. Mas eu sentindo que não tinha esperança, que ele estava morto, eu fiquei ali pedindo: Jesus, não deixe ele morrer. Não deixe ele morrer, Senhor. Não deixe ele morrer, porque ainda que eu me sinta sem força, sem fé neste momento, a sua palavra diz: clama a mim que eu te responderei. E mesmo sem força, naquele momento eu resolvi clamar. E eu fiquei ali uns 40 minutos com a mão estendida. E eu ficava clamando pelo Espírito Santo, por Deus, por todo mundo lá do céu. Eu ficava pedindo, orando. Quando o resgate chegou, eles foram lá e eles imobilizaram o meu cunhado. E eu não tinha coragem de olhar, porque eu sou fraca nessas partes, sangue, ferimento. Eu sinto muita dó, mas na minha mente ele estava morto. Mas eu não queria ter a última visão dele daquela forma. Mas eu ainda fui até o carro e eu olhei para ele e eu escutei a hora que o resgate, o rapaz do resgate, o socorrista, falou: Darcio, nós vamos te tirar daqui, tá? Coloca as suas mãos sobre o peito. E eu vi a hora que ele colocou a mão dele no peito. Eu disse: glória a Jesus. Ele foi socorrido para o Mário Covas. Quando chegou no Mário Covas, foram fazendo os exames ali, tomografia. Minha irmã passou a noite com ele. E no outro dia eu tive que ir cedo, às 4 da manhã, para lá, porque no acidente ela tinha ido acompanhando o resgate. Então, ela não estava só suja de sangue, ela e a filha dela ali no Mário Covas acompanhando ele, como algumas necessidades até saiu na hora do desespero. Então, às 4 da manhã eu fui. E quando eu cheguei lá, eu percebi que quando deu umas 9 da manhã, ela começou a cair a ficha. Então ela começou a entrar em desespero. E eu percebi que ela não tinha condições de ficar ali. Eu falei: Abigail, vai para casa com a Sara, toma um banho, tenta descansar um pouco. Ela não quis aceitar, mas nós conversamos com a assistente social que convenceu ela: vai descansar, ele vai precisar de você. A assistente social falou: ele está no melhor lugar. Se ele precisar, se ele estivesse em casa era preocupante, se ele estivesse na rua era preocupante. Ele está no lugar certo na situação dele, ele está no hospital. Vai para casa, precisa tomar um banho, descanse, depois você volta. E eu que fiquei ali com ele. Falei: fique tranquila, vai, eu vou cuidar dele igual a você. Pode ir, eu vou ficar aqui. E eu fiquei ali no hospital. E minha irmã já tinha pedido a transferência dele para o hospital do convênio, porque ali no Mário Covas já detectaram que ele tinha quebrado o maxilar. E lá não tinha o médico cirurgião que ele precisava ser avaliado. Minha irmã disse: ele tem convênio. Já começaram a tentar transferir ele para o convênio. E aí eu fiquei ali ajudando, tentando transferir ele o mais rápido possível. Veio uma médica do Mário Covas conversar sobre a transferência dele. Estava eu, nesse momento, o pai dele, o irmão Luiz, e o irmão dele, o Denis, junto comigo. E a médica falou para nós assim: ó, vocês sabem que ele está com uma fratura na coluna cervical, né? Aí nós se espantou, porque até aí nós não sabíamos. E nós não, ela falou: ele está, nós fizemos a tomografia, o exame, e constou que ele tem uma fratura na coluna cervical e os outros demais problemas. Nós, tudo bem, né? Todo mundo estava vivo. Então, quando foi às 11 da manhã, a ambulância do convênio chegou e nós fomos para o hospital Beneficência Portuguesa em São Caetano, no convênio dele. E quando nós chegou lá, o médico da emergência já nos atendeu ali com tanta boa vontade, já pegou ele e já começou a cuidar dele antes que os papéis de liberação de exame pudesse sair. Ele já falou: não, vai fazendo os exames já, vai fazendo a tomografia. E o meu cunhado imóvel, sem se mexer. E eu olhando para ele naquela maca lá dentro, eu entrava lá, olhava para ele, ia lá para fora.
veio esse médico e falou para mim, olha, eu vou transferir ele para UTI, tá bom? Eu falei, tudo bem. Ele falou, ele está com o maxilar quebrado, queixo quebrado, a gengiva está rachada. Teve não sei o que ele bateu no caminhão, que furou aqui e saiu do outro lado, fez um furo nele. E ele está com uma fratura na coluna cervical, o segundo médico. Falei, eu estou sabendo, doutor. Aí transferiu ele para UTI. E ele já tinha feito bastante exame. E a médica que ia cuidar dele na UTI, era outra médica já eram as 4:30 da tarde, me chamou para conversar comigo e falou assim, olha, a senhora é cunhada dele, né? Eu falei, ela falou, não dá para me te dar o diagnóstico certo ainda, porque ele acabou de fazer os exames. Mas eu já posso te adiantar uma coisa. Além das coisas que você está sabendo, a mais grave é a fratura na coluna cervical. Eu falei, eu estou sabendo. Ela falou, você sabe que quem quebra a coluna cervical pode perder os movimentos, né? Aí naquela hora assim, eu não sabia tão assim, né? Aí eu fiquei assim, parece que minha perna ficou mole, mas eu tenho que ficar firme, porque eu falei pra minha irmã que eu ia cuidar dele. E aí eu falei, tá bom. Ela falou, mas eu acho que ela percebeu o meu abatimento e falou, mas eu vou deixar você ver ele mais um pouquinho antes de você ir embora, tá bom? Aí eu falei assim, tudo bem. Então foi a terceira médica que falou pra mim que ele estava com a coluna cervical quebrada. E eu entrei na UTI e eu vi ele imóvel em cima daquela cama, todo imobilizado. E eu tentei conversar com ele e eu falei, Darcy, muito obrigado. Foi o melhor passeio da minha vida. Me perdoa. Eu achei que se ele não tivesse se preocupado em levar minha família para passear, não tinha acontecido isso. E aí ele não se mexia. E de repente eu comecei a me lembrar do Senhor e ver ele ali esticado naquela cama. Eu falei, se meu cunhado tiver paraplégico, Senhor. Aí eu estendi a mão sobre ele e comecei a orar. E eu disse, Senhor, derrama seu bálsamo aqui ó, na cabeça dele. Passa aqui o bálsamo no corpo dele, nas pernas, os órgãos. O Senhor sabe quem está quebrado aqui, Senhor, conserta, põe no lugar. Jesus, conserta aqui o meu cunhado para mim, Jesus. Não deixa ele ficar paralítico não, Senhor. Põe as suas mãos. E quando eu já estava ali bastante tempo, ninguém mexeu comigo na UTI. Todo mundo viu que eu estava
6 semanas, de 1 mês a 2 meses, mas eu não vi de um dia para o outro. Isso é milagre. Isso é o nosso Deus que faz. Sabe o que é isso, igreja? É o poder do louvor e o poder da oração. Nós entramos e saímos dessas portas como se estivesse na sala de casa. Esquecemos que nós estamos na presença do Deus Todo-Poderoso, que tem todo o poder nas suas mãos e que operava e continua operando milagre nos nossos dias de hoje. Aleluia! E eu brincando com ele, eu falei, ixi, tô frita. Meu pastor disse que eu vou contar um testemunho e vou pregar domingo. Aí ele falou assim, olha trifena, meu pastor veio me visitar, ele me deu uma palavra, Salmo 121. Eu acho que foi Salmo 121 mesmo, porque o primeiro socorro que chegou foi o de Deus, não foi? Aleluia!
que a irmã começou a cantar, eles começaram a olhar para a igreja, mas eles não olhavam como eu estou olhando para vocês. Ele olhava para o coração para ver o que você estava pedindo para ele naquele momento. E eu fiquei desesperada, porque eu entendia tudo o que eles estavam fazendo ali. E eu comecei a falar: Senhor, Senhor. E ele olhou. Aí ele falou para mim: olha, tá vendo, Trifena? Eu estou vendo, Senhor. Ele falou: tá vendo essa bandeja? Sim, Senhor. São bênçãos. Eu trouxe para todo mundo aqui. Agora vê se tem alguém me pedindo alguma coisa. Dá uma passeada. Olha aí no meio da igreja. Você está pedindo alguma coisa? Você está aproveitando esse culto? Ou você está desperdiçando a bênção do Senhor na sua vida? E aí eu fiquei desesperada. Eu queria dizer: irmã, aproveita, pede alguma coisa, que o Senhor está aqui, Ele vai te entregar. Mas você tem que pedir. Você tem que pedir para Ele, que Ele vai te servir aí. Mas ninguém pediu. Quando eu me despertei, eu entendi o que Ele estava me falando. A partir daquele momento eu faço de tudo para não perder um segundo na casa de Deus, na minha adoração ao Senhor, porque eu sei que Ele está aqui. Para concluir meu testemunho, depois de Deus ter feito todos esses milagres na vida do meu cunhado, ele estava só aguardando o médico do burro que ia fazer a cirurgia, colocar alguns parafusos onde estava quebrado. Eu fui visitar ele, e chegando lá para visitar ele, ele estava sentado no sofá, estava aguardando a cirurgia. E quando eu vi ele, eu comecei a chorar, chorando muito, mas era de gratidão a Deus. Ele se levantou para me dar um abraço. Para mim, eu estava ouvindo Jesus dizendo, eu respondi a sua oração, eu estava lá. Mas antes disso, igreja, no dia do acidente, quando eu cheguei desesperada na minha casa, as crianças que estavam comigo no acidente, eu levei tudo para minha casa. Tomaram um banho, comeram uma coisinha, eu achei que elas iam dar trabalho, tamanho trauma. Quando eu olhei, as criancinhas estavam tudo dormindo. Eu tomei meu banho, deitei do lado deles e comecei a chorar e falar: Jesus, por que o Senhor me deixou? Por que o Senhor não estava lá comigo? Por que o Senhor não foi lá, Jesus? Eu precisava tanto do Senhor lá. Por que o Senhor deixou isso acontecer, Jesus? Por quê? E cochilei. Na hora que eu cochilei, eu escutei uma voz bem forte de um homem que falou para mim: eu estava lá. Aí eu tomei um susto e a voz repetiu novamente: eu estava lá. Aleluia! Levantei correndo, amedrontada com aquela voz. Coloquei o meu joelho no chão e comecei a orar, e com o celular na mão, esperando uma notícia ruim a qualquer momento. E meu irmão Melk, que está lá em Santa Catarina, fazendo a obra de Deus, me liga no exato momento e diz: Trifena, recém-nascida. Eu falei: pois é, Melk, você viu o que aconteceu? Ele disse: eu vi, e eu estava aqui, mas Deus mandou eu te ligar agora, porque Deus me falou para me falar para você que na hora do acidente, Ele mesmo desceu no local do acidente. Foi Ele quem desceu lá. Eu disse: não, Ele acabou de falar isso comigo, é só uma confirmação. Então Ele estava mesmo lá. E aí, quando eu cheguei para visitar o meu cunhado ontem de ontem, ele sentado, ele levantou para me dar um abraço. Aquilo para mim era o maior milagre, esse era o maior milagre da minha vida. Ver ele de pé, ver ele me abraçar, ver ele conversar comigo. E ele disse, e nós começamos a conversar. Eu falei: Darcy, você lembra do momento do acidente? Ele: não lembro de nada. Eu falei: mas como assim? Foi terrível. Foi 40 minutos de grito no seu
falei, e eu cantando? Ele tomou um susto e falou, foi você? Eu disse, foi. Ele, não. Minha irmã viu, ele tá ouvindo. Não foi não. Porque eu te conheço. Não foi você. Ele sabe como eu canto. Não foi você. Eu falei, fui eu. Eu cantei esse hino e esse. Ele falou, eu ouvi os louvores. Mas não parecia você. A voz era muito bonita. Era linda a voz. E outra coisa, eu achei que eu estava do lado de uma igreja. Tinha acompanhamento e até instrumento musical. Aí eu disse, como é que é? Eu gostei dessa parte. Porque eu creio, igreja, no que Deus tem para nós. Se você não crê, peça fé para Deus. Busque intimidade com Deus. Ore, leia a Bíblia, consagre a vida, que você vai começar a ter experiência do mundo espiritual, juntamente com o Senhor, e contemplar as coisas e as maravilhas do céu. Eu disse para ele, então quer dizer que naquele momento, enquanto eu achei que estava sozinha nessa UTI, orando por você e cantando, eu tenho certeza que eu não estava sozinha, porque Deus usou da boca dele e disse, você não estava cantando sozinha, tinha acompanhamento. E a voz bonita eu sei que não era minha, mas era de alguém que habita dentro de mim. Aleluia! E esse alguém é o Espírito Santo de Deus. Eu não sou afinada para cantar, não precisa ninguém me falar. Eu tenho ouvido. Mas na hora do perigo, na hora da desesperança, na hora da aflição eu canto, porque foi isso que Paulo e Silas me ensinaram. Não tem esperança, eu vou louvar. Não tem esperança, eu vou cantar. Igreja, é muito importante você que tem esse dom, você que louva a Deus, não enterra o talento. Quando for te dar a oportunidade, venha louvar ao Senhor, mas não cante para A nem para B, cante para o Senhor. Você sabia que enquanto você está cantando, pode ser no grupo dos varões, das irmãs, das crianças, que enquanto você está cantando, o céu está se movendo. Porque enquanto Paulo e Silas cantavam, a Bíblia diz que houve um terremoto e os alicerces da cadeia foram abalados e os presos foram soltos pela mão do Deus Todo-Poderoso e Onipotente. Então, se você orar, se você louvar, há esperança, há uma saída, e acima de tudo, Ele é digno de toda honra, de toda glória e todo louvor. Esse é o agradecimento no nome de Jesus. Aleluia! Que coisa maravilhosa que foi. Que testemunho, então. Que testemunho. É para você crer que Deus existe. Deus é verdadeiro. Deus é maravilhoso. E eu vou falar para vocês que na semana que a serva de Deus viajou, eu não dormi de noite.